9, versículo 8. Amém? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. O texto diz assim: Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Vamos orar? Pai, nós pedimos a tua bênção. Fala ao nosso coração. Deus, Senhor, te dignes em falar, que seja somente o Senhor, que eu venha ser um cano. Usa-me como tu queres, para a honra e para a glória do teu nome. Nós assim te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que em algum momento da vida a gente já se sentiu incapaz. Talvez até nesse instante podemos estar com pessoas aqui com esse sentimento. Eu digo como se fosse uma autoimagem muito prejudicada. Eu não estou aqui querendo tentar trazer você a lembrar dos seus traumas ou dos seus medos ou de alguma palavra que talvez foi liberada sobre você e potencializou esse sentimento de incapacidade. A verdade é que quem em algum momento da vida nunca se achou incapaz, sabe? Quem em algum momento da vida nunca se achou incapaz. Isso vem oriundo do medo de fracassar. Do medo de quê, pastor? De fracassar. Eu não posso. Expressões do tipo: eu não consigo. Eu não tenho condições. Isso é um sonho muito alto para mim. É impossível. Olha onde eu moro. Olha de onde eu vim. Olha a origem da minha família. O bairro de onde eu moro. Onde eu fui criado, como eu fui criado. O problema é que todos os seres humanos, na vida, todos nós não sabemos fazer as coisas. O fato é esse. E talvez você seja muito bom em algo, ou melhor do que uma, ou duas, ou três, ou cinco pessoas, mas a verdade é que a gente nunca vai conseguir ser tão bom. A gente nunca vai conseguir ser melhor do que talvez 10 pessoas juntos. Talvez o que você faça é tão bom que vale por 5 pessoas. Mas talvez quando chegar na sexta pessoa você diga assim: eu não dou conta. Tem que ter mais gente. Eu estou falando aqui, queridos, de algo muito extraordinário. Eu quero trazer um tema para a nossa reflexão, para a meditação hoje, da palavra do Senhor para as nossas vidas, que é o seguinte tema: Deus pensa grande em relação a você. Qual é o tema da nossa mensagem? Deus pensa grande em relação a você. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus pensa grande em relação a você. Essa declaração é muito forte. Deus pensa grande em relação a você. O contexto do texto que acabamos de ler, de 2 Samuel capítulo 9, vai dizer que Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então Ziba, um dos seus servos, os servos, né, de Saul, foi chamado, e ele chega e diz: o teu servo está aqui. E ele diz: existe alguém que eu possa mostrar bondade ainda da casa de Saul, pela amizade que eu tenho com o filho de Saul,
que eu tive, o Jonatas, e eu queria mostrar a bondade a alguém da família dele. E aí Ziba responde: olha, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, existe, sim, ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. E aí ele disse que esse filho de Jonatas se chamava Mefibosete, neto de Saul. E aí ele chega perante Davi, ele é chamado no palácio, e quando ele chega, Davi disse: não tenha medo, não se preocupe, pois é certo que eu mostrarei bondade por causa da minha amizade com seu pai, com Jonatas. Eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? É diante do contexto dessa autoimagem que Mefibosete tinha dele. Veja, ele era herdeiro legitimamente de um rei. Ele tinha caído, tinha quebrado os pés quando criança, e ele foi para uma cidade chamada Lodebar, e ali vivia em Lodebar, um lugar de esquecimento, um lugar onde ele estava esquecido. Alguém de uma família, de uma linhagem real, se tornou esquecido. Alguém de uma linhagem de guerreiros, filho de Jonatas, neto de Saul, esquecido. Essa história retrata o Senhor Deus, amém? Que vai atrás do perdido, do esquecido, e que traz ele e restitui tudo que lhe foi roubado pelo inimigo. Mefibosete tinha uma autoimagem muito negativa dele. Ele nem sequer reivindicava o que lhe era de direito. Ele era neto, ele tinha posses, ele tinha por direito terras, ele tinha por direito propriedades. E Davi diz assim: olha, eu vou devolver a você toda a parte da sua herança. E você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Davi deu uma ordem para que alguém trabalhasse para Mefibosete, para que alguém ali cultivasse a terra. E mais, Davi disse: olha, você sempre vai passar a comer na mesa do rei. Você sempre vai estar comigo, você sempre vai chegar na mesa do rei. A verdade, queridos, é que Mefibosete não esperava sobre isso. Ele não esperava isso. Ele não tinha noção do que Deus estava preparando para ele através da vida de Davi. Isso acontece conosco, sim ou não? Nós não temos noção. Nesse instante, você não tem noção dos planos de Deus para a sua vida. Mas o tema da nossa mensagem hoje é qual? Deus pensa grande em relação a você. Deus pensa grande em relação a você. Você pode não pensar grande em relação a você. Talvez o seu esposo, sua esposa, talvez seus pais, seus amigos, sabe? Até seu pastor, sua pastora, seu líder de célula, seu diácono. Sabe, pode olhar para você assim com o olhar de uma pessoa inferior. Mas existe alguém que mora lá nos céus, que olha para você e diz assim: eu tenho muitas coisas boas para ele. Eu tenho muitos planos para ele. Eu vou colocar ele, sabe, num lugar de honra que ele não imagina, porque ele se sente incapaz, ele se sente paralisado, ele se sente, sabe, estagnado. Essa palavra hoje, ela é para você que se sente estagnado, que se sente parado,
que se sente triste, angustiado, sabe, depressivo, dizendo assim, sabe, janeiro rompeu, mas eu não rompi. O Senhor pensa grande em relação a você. Você precisa acordar todos os dias e dizer, Deus, eu sou tão pequeno, sabe? Mas o Senhor pensa grande em relação a mim. Isso era muito explícito no ministério do Senhor Jesus. Veja quando ele chegou junto de Pedro. Pedro, o primeiro contato de Pedro com o Senhor Jesus definiu o ministério de Pedro. Sabe, ele disse que Pedro iria ser algo quando Pedro nem tinha noção daquilo que iria acontecer com Pedro. Pedro não tinha noção que um dia a sua sombra ia curar pessoas. Pedro não tinha noção de que um dia ele iria lançar a rede, o seu barco ia quase afundar de tanto peixe. Pedro não tinha noção de que ele iria andar sobre as águas. Sabe, eu pergunto a você, queridos, você tem noção do que Deus tem para você? Certamente você não tem, certamente eu não tenho, mas nós precisamos acreditar no que Ele tem para nós. Olha, Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, você é uma pedra, e você vai ser a pedra pela qual eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Veja, ele estava tendo um contato, um pescador, o quê? Um pescador. Alguém simples. Talvez eu esteja aqui diante de pessoas que são trabalhadores, CLT, têm o seu salão, seu comércio, sabe? Estejam ainda no começo da vida, procurando uma faculdade, indeciso sobre o que vai estudar, ou até estudando, ou até matriculado, mas você não sabe onde é que vai dar isso, mas Deus já sabe o que Ele tem para você. Você não sabe, mas Deus já sabe o que Ele tem para você. E Ele te trouxe aqui nessa noite, você é membro dessa casa, você comunga aqui. Então o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Ele tem grandes pensamentos a seu respeito. Amém? Então, isso exige de nós confiança. Diga, confiança. Eu preciso confiar nele. Eu preciso depositar a minha confiança nele. Outra versão vai dizer, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pedro recebe aquela palavra, assim como Mefibosete também recebe uma palavra de Davi, e quando ele chega com medo, meu Senhor, estou aqui, o Senhor chega para ele, Davi, ele diz assim, você vai ser restituído. Então, eu quero dizer para você que é tempo do Senhor restituir todo o tempo que você perdeu no pecado. Todo o tempo que você perdeu na dispersão. Todo o tempo que você perdeu, sabe, com os seus medos, com uma palavra, com alguém que tentou te paralisar. O Senhor vai te devolver tudo isso. Amém? Eu acho que o pessoal não acreditou muito não, Senhor. O Senhor vai te devolver tudo isso. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode vibrar por isso? Você pode crer? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A história de Mefibosete, vocês sabem que todo o Antigo Testamento, ele é a luz para o Novo. Todo o Antigo Testamento é o quê? A luz para o Novo. Então, tudo que acontece, que é relatado no Antigo Testamento, serve de lição para nós no Novo Testamento. Serve para lição para nós hoje, no Novo Tempo, no Novo Testamento. O Testamento hoje, ele está selado com o sangue do Cordeiro. Amém? Ele foi carimbado com o sangue. O primeiro testamento foi colocado em tábuas de lei. O segundo testamento foi garantido pelo sangue de Jesus. Então, nós temos como parâmetro de interpretação o Antigo Testamento para entender o Novo Testamento. Davi, da linhagem de Jesus, ele representa Cristo. Amém? E Mefibosete, ele representa a igreja. O Senhor está dizendo, eu vou restituir tudo que foi roubado, tudo que foi levado pelo inimigo. Tudo que foi tirado, tudo que foi perdido, ele vai restituir. Amém?
Glória a Deus. Não te preocupes. Mefibosete disse, cão com um cão morto. Não tenha essa autoimagem de você. Não tenha uma imagem tão desfavorável. Sabe, Gideão, quando foi chamado, Gideão disse, olha, por que eu sou um grande guerreiro? Alguém malhando trigo num lagar de uvas escondido, sabe, é chamado para ser um grande guerreiro. Ele disse, eu sou o menor do meu clã. Ele disse o quê? Eu sou o menor do meu clã. E talvez eu esteja diante de pessoas aqui dizendo assim, eu sou o menor. Sabe, eu sou o menor. E por que Deus tem algo comigo? Porque Deus, Ele pensa grandes coisas ao meu respeito. Porque Ele me fez uma promessa um dia. Porque Ele disse, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi. Eu te designei para que vades e des fruto. E o vosso fruto permaneça. Então, veja que coisa extraordinária. Queridos, Mefibosete foi restituído. Você está preparado para ser restituído pelo Senhor? Ele não fez nada, ele só foi receber. Ele não fez nada, ele só foi receber. Você está preparado para receber algo de Deus? Ou você vai se sentir mal? Porque tudo que Deus te dá, Ele vai te dar para que você não se sinta mal em relação a quem não tem. Porque Ele vai te dar para que você abençoe também alguém. Amém, queridos? Você vai ser restituído para que você também abençoe. Amém? Eu não estou falando aqui só de dinheiro, eu não estou falando aqui de posses, de bens, mas o que foi restituído aqui foi bens. O que foi restituído aqui foi o quê, pastor? Foi bens. O que foi restituído foi bens. O Senhor disse, através da boca de Davi, eu vou restituir. Ele não se acha digno. Ele não se acha digno. Ele não se acha merecedor. A autoimagem dele era muito prejudicada pelo que ele havia passado. Era muito prejudicada pela sua limitação física. Então, Davi convoca Ziba e disse, olha, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que lhe pertencia a ele e à família dele. Você, Ziba, e os seus netos, e os servos, e os seus servos, vão trabalhar para ele. Veja que coisa extraordinária. Deus, Ele restitui. Amém? E se você não tem capacidade, Ele vai levantar capacidade. Ele vai levantar pessoas capazes para te abençoar. Veja, Mefibosete, o que é que ele iria fazer com terras se ele é aleijado? Ele ia dizer assim, eu sou um cão morto. Ele disse, eu sou um cão morto, eu vou fazer o que com isso? Não te preocupa comigo. Eu não tenho expectativa de vida, eu sou um cão morto. O Senhor está dizendo, olha, você tem sim expectativa de vida. Para você ainda não acabou. Para você ainda não acabou. O que é que o Senhor estava dizendo para ele? Ainda eu penso coisas grandes a seu respeito. Eu penso coisas extraordinárias, você não consegue entender, mas você vai ser restituído. E a palavra foi dada para ele, a palavra foi liberada, e alguém foi levantado para cultivar as terras dele. Alguém foi levantado para trabalhar para ele. Eu não estou dizendo aqui que alguém vai ser levantado para trabalhar para você, mas eu estou dizendo que Deus, Ele levanta pessoas. Deus, Ele coloca pessoas do nosso lado para nos erguer. Deus coloca pessoas do nosso lado. E por isso a conexão é muito importante. Por isso que vir à igreja, estar conectada a uma família de Deus também é muito importante. Porque é nesses ambientes de igreja, nesses ambientes de comunidade, de fé cristã, que Deus, Ele vai levantar pessoas para nos ajudar no cultivo da terra. Amém? Porque a terra precisa ser cultivada. Amém? A terra precisa ser cultivada e por mais que você queira, você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar do suporte.
Você vai precisar do apoio. Você, seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você, Ziba, seus filhos e servos. Imagina Ziba chegando para os filhos e servos deles e olha, agora Davi deu os campos a Mefibosete, filho de Jonatas. Aquele aleijado de Lodebar? Sim, nós vamos cultivar a terra, plantar, trabalhar no sol, nós vamos ajudar Mefibosete. Nós vamos trabalhar para ele a mando do rei. Que coisa extraordinária. Como é que alguém esquecido em Lodebar, sabe? Como é que alguém, sabe, abandonado totalmente, e Deus vai lá e diz assim, vem aqui na mesa do rei. Venha na mesa do rei. E digo mais, você vai passar a comer sempre à mesa do rei. Você vai estar comigo. Davi disse, eu quero que você esteja na hora das refeições à minha mesa. Ou seja, além de confiar em Deus, nós temos que acreditar que a honra vem de Deus. A honra vem de quem? A honra vem de Deus. A tua honra não vai vir dos homens. A tua honra não vai depender dos homens. A tua honra vai depender do Senhor. Mas você está se sentindo esquecido, desprezado, abandonado. Talvez você ainda não é nem tão elogiado. Talvez, sabe, você se sente um número, você se sente uma letra somente no meio do alfabeto ali. Mas o Senhor está dizendo, não. Dentro do alfabeto eu tenho escrito uma história para você. Amém? Eu tenho um plano. E eu penso coisas grandes a respeito de você. E você precisa se sintonizar comigo. O que nós precisamos fazer é de sintonia. Amém? Eu preciso confiar, eu preciso entender que a minha honra vem dele. E eu preciso me sintonizar em Deus. Eu preciso entender isso. Mas a autoimagem da gente, o que a gente pensa, sabe? O que talvez liberaram para a gente, uma palavra, sabe? Você não vai dar para nada. Sabe? Palavras do tipo, você não serve. Ou o sentimento de que eu sou o menor do meu clã. Eu sou o menor da minha família. Eu sou o pequeno, eu sou, sabe? O Senhor está dizendo para você nessa noite, eu ainda tenho muitos planos para você. Isso me faz lembrar, queridos, de Gideão, quando vai para a guerra com 300 homens. Gideão, que se sentia o menor, ele foi com um grupo menor, e quando ele desce para a guerra, o exército inimigo começa a guerrear um contra o outro. E eles vencem a batalha. Porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com Gideão. Amém? O Senhor estava com Gideão, então o Senhor também está com você. Quantos creem nisso? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer o Senhor está comigo? Eu vou vencer. Você tem que mudar o seu discurso. Você tem que amanhecer o dia dizendo, o Senhor pensa grandes coisas ao meu respeito. Qual é o tema da nossa mensagem? Deus pensa grandes coisas em relação a você. Deus pensa grandes coisas em relação a você. Então você tem que acordar pela manhã. Você tem que declarar essas palavras. Você tem que dizer, olha, o Senhor é comigo. Eu não estou vendo solução para este problema. Eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo conserto. Mas o Senhor disse que iria honrar. O Senhor disse o quê? Que iria honrar. E aí Davi coloca Mefibosete à mesa. E mesa é lugar de comunhão. Mesa é o quê, pastor? Lugar de comunhão. Toda mesa é agradável. O Senhor tira ele de um lugar de esquecimento e de desonra e coloca ele num lugar de honra na mesa do rei. Essa mesa é a presença do rei. Ele estava não somente numa mesa qualquer, mas ele estava na presença do rei Davi.
Ele estava na presença da maior autoridade que existia naquela época. E nós sabemos, eu já falei, Davi representa aqui Jesus. O Senhor está querendo colocar a gente na mesa. Amém? Eu lembro quando vou sempre almoçar e aí eu pego a minha mão, dou a mão a Caleb e ensinamos isso a ele. Aí ele dá a mão à mãe e aí ele faz, pai, dê a mão para Jesus. Aí eu disse, tá certo, filho. Aí eu coloco a mão assim, ele fica olhando. Aí tem hora que ele viaja na maionese, ele faz assim, pai, ele tá sentado ali mesmo? Tá muito apertado. Aí... A verdade é que ele quer nos colocar na mesa. É tempo de mesa. E sabe o que é mesa? Mesa é comunhão. O Senhor quer que você confie nele. Entenda que tudo vem dele. Se sintonize com ele. E tenha comunhão com ele. Porque se você só confiar para ter coisas, você vai ter um relacionamento de barganha. Se você só se sintonizar, isso é Deus que está fazendo, isso é Deus que está abrindo a porta. Mas se você não parar para ter comunhão com Ele, você vai perder de estar na mesa do Rei. E quantas são as vezes que a gente deixa de estar na mesa do Rei para estar em outras mesas? Quantas são as vezes que nós deixamos a presença por outras coisas? Relativizamos o tempo de comunhão na mesa. A mesa é o melhor lugar para você ter comunhão com Ele. E essa mesa é o quê, pastor? O senhor está falando entre linhas. Essa mesa é a presença. Amém? Não há nada mais íntimo do que comer junto. Não há nada mais prazeroso do que estarmos juntos, comendo juntos. Quando você come com alguém à mesa, não tem como você se levantar daquela mesa sendo a mesma pessoa ou a pessoa de outrora com aquela pessoa. Por quê? Porque você passou um tempo à mesa. E durante aquela mesa, houve conversas. Sim ou não? Houve troca de olhares, houve troca de emoções, houve, sabe, segredos revelados. Porque segredos são revelados na mesa. Contratos são fechados na mesa. Propostas são feitas na mesa. E talvez esteja faltando isso para nós. Esteja faltando o tempo da mesa. A mesa da comunhão. Como está a tua mesa da comunhão com Ele? Como está a tua mesa da comunhão? Você gosta muito de comer um bolinho com as amigas. Você gosta muito de comer sabe? De comer um bolinho com os amigos, de talvez ir na casa de um, de outro, de jogar uma bola. Tudo isso é bom, tudo isso é legal. Mas como está a mesa com Ele? Todos os dias Mefibosete disse, Davi disse para ele, você vai comer sempre à mesa do rei. Um cão morto, sendo colocado, alguém que se achava um cão morto. Alguém que disse para Davi, você está preocupado com um cão morto, eu sou... Esquece, não se preocupa comigo. Porque eu, sabe, deficiente, cheio de debilidades, cheio de coisa, sabe, com histórico, meu pai foi morto numa guerra, meu avô foi um péssimo rei, eu estou aqui paralítico, eu sou um cão morto. Não se preocupa com... Não, o Senhor está dizendo, eu vou restituir. Eu vou restituir. Você vai ser colocado sempre à mesa do rei. Você tem desejo de estar na mesa do rei? Você quer comer na mesa do rei? Você quer estar escutando os segredos do rei? Você quer estar talvez até dizendo para o rei, meu rei, faça assim, faça assado. Porque a mesa, ela dá essa oportunidade para a gente. E às vezes tem coisas que Deus quer falar com você, mas Ele não vai falar com você, você correndo. E Deus, para um pouquinho. Não, Senhor, eu estou muito apressado. Calma, calma. Ei, vem cá, vem cá. Calma, Senhor, só um minuto.
E o Senhor está dizendo, olha, vamos almoçar juntos. E você está, eu vou, viu? Esse almoço está marcado, Senhor. Aí o Senhor toca de novo, quando é que você vai ter um tempo para a gente conversar? E eu vou, viu, Senhor? Mas aí o Senhor chega em casa, o Senhor diz, e agora? Eu acho que ele... Aí a pessoa de novo, correria em casa. Né? Aí o Senhor diz, tem um tempo comigo, aí você, um amigo liga, vamos... eu vou. Eu nunca mais vi meu amigo. Aí o Senhor, não, o Senhor, tá bom, eu acho que ele vai ter um tempo para mim, quando é que eu vou tomar café? Vamos fazer o seguinte, um lanche é mais rápido. Tá bom, Senhor, à tarde. Mas à tarde eu não... O tempo todo você está na correria. E o Senhor está dizendo assim, eu quero um tempo. Eu quero um tempo na mesa. Você sabe que Deus não nos chamou para sermos religiosos, né? Você sabe que Deus não chamou a gente para ser religioso. Você sabe que Deus não está preocupado com o que a gente está vestindo, com o que a gente... o timbre de voz que a gente usa aqui na igreja. Ele quer conversar com você. E para mim o ponto mais precioso aqui, queridos, é quando Davi disse, você sempre vai comer na mesa do rei. É o quarto ponto, é o ponto da comunhão. Porque quando eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com meu irmão, com minha irmã, com os meus vizinhos. Porque se eu consigo ter comunhão com quem eu não vejo, eu vou ter comunhão com quem eu vejo. E às vezes a gente está tão brigão, está tão na carne, sabe por quê? Porque a gente não tem comunhão. A gente não está sentado à mesa do rei. A gente não está tendo comunhão com o rei. E é tempo de termos comunhão com ele. É tempo de você dizer assim, agora é a hora de eu entrar no meu quarto, fechar a porta e conversar com meu pai. Você sabe, poucas pessoas têm dito assim, eu estou agora indo buscar o Senhor. Poucas pessoas falam essa frase. Eu estou agora tendo um tempo, estou dedicando um tempo para buscar a Deus. Para chorar na presença dEle. Para senti-lo. Como é que você vai crer que Ele existe se você nunca foi buscá-lo? Sabe, como é que você vai entender os planos, senti-lo, se você não tem tempo para sentar à mesa com Ele? É tempo de sentarmos na mesa do Rei. Porque o Senhor está nos tirando do lugar de esquecimento, está nos colocando no lugar de exaltação. Amém? No lugar de honra, no lugar onde nunca mais você será o mesmo. Lodebar, terra esquecida. Tá? Eu escutei um pregador falando sobre esse texto, ele disse assim, eu também já estive no bar. Eu também já fui para o bar. Lugar de esquecimento. Eu achei interessante a brincadeira. Porque Mefibosete estava em Lode. Como era o nome da cidade de Mefibosete? Lodebar. Aí o pregador disse, eu também estive no bar. E o Senhor quer nos tirar do bar para um momento de comunhão na mesa. Amém, queridos? O Senhor quer nos tirar de Lodebar para um momento de comunhão à mesa do rei. Ele pediu o que a ele? Ele fez alguma campanha? Ele exigiu alguma coisa dele? Ele disse, você só vai precisar estar na hora do jantar aqui. Você sabia que Deus é organizado? Porque a hora de comer é a hora de comer. Existe hora para comer. Sim ou não? Então você tem que estar na hora do jantar que Ele determinar. Na hora que Ele determinar, na hora que Ele lhe chamar, pare tudo.
Na hora que ele disse, agora eu estou falando contigo, agora eu quero buscar a tua presença, pare tudo. Mas eu vou parar no trabalho, vai parar no trabalho, vai orar no banheiro. Busca ele. Amém? Desliga a televisão. Sabe? Vai pro teu quarto. Porque buscar a ele deve ser a nossa prioridade quando ele nos chama. Porque Deus pensa grandes coisas no nosso respeito. O Senhor quer curar pessoas nessa noite aqui com sentimento de inferioridade. Dizem que a religião mata, mas a religião nos liga a Deus. Amém? Mas a religiosidade nos mata. O religioso, ele faz sem sentir, porque ele não tem mais comunhão na mesa. Ele faz pela obrigação, eu tenho que dar meu dízimo, mas ele não sente mais o prazer em dar o dízimo. Eu tenho que trazer uma oferta para o culto, mas ele traz por um dever, não por uma obrigação. Alguém, Deus direciona para ajudar, ele faz por constrangimento, não com alegria. Surge algo na obra do reino, você colabora, mas sem aquela paixão. É tempo de o Senhor restaurar a nossa paixão. E para que você tenha a sua paixão restaurada, você precisa conversar com Ele. Você tem conversado com Deus? Alguém tem te chamado para lugares, tem te levado para lugares, tem te dado propostas, amigos. Você tem estado em várias mesas, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, existe só uma mesa que você deve estar. É a mesa da minha comunhão comigo. Amém? Mas não te preocupa, não é o pastor que tem que estar nessa mesa. Não, é ele que tem que estar nessa mesa. Amém, queridos? É ele, porque ele sempre vai estar disponível para sentar com você na mesa. Se existe alguém que vai estar disponível para sentar ao seu lado com você e conversar, é o Espírito Santo de Deus. Mas como eu vou entender isso, pastor? Mas você não vai para a mesa. Como é que você conversa com Deus? Você não vai para a mesa. Como é que você vai entender que... Como você vai falar com Deus? Como é que você vai entender isso se você nunca parou para fazer isso? Mas se você entrar no lugar secreto, se você ir para o lugar da mesa da comunhão, você vai entender a importância de ouvir a voz dele. E você vai passar a confiar nele como nunca confiou nele. Sabe, queridos, nós passamos 12 anos sem ter um filho. Foi uma época difícil. E o Senhor, uma vez, a gente chegando em casa, a Elisângela é tomada em línguas estranhas. E não falou isso para jogar confete na minha esposa, longe de mim. Eu nem gosto de contar essas experiências, porque experiência não é doutrina. Experiência é testemunho. Mas testemunho edifica. Amém? E o Senhor chegou para mim naquele dia e disse assim: tá vendo as ruas desse condomínio? Aí eu disse sim. Aí ele disse: o seu filho vai andar de bicicleta por essas ruas aqui. Eu me acabei de chorar. E depois a Elisângela acordou e disse: vamos subir. Ela disse: que sono? Eu disse: foi. Deu um sono muito grande em você. Aí eu disse para ela: o Senhor disse que nosso filho vai andar de bicicleta por aqui. Mas como? Ela não tinha as duas trompas. Uma inseminação é quase 50 mil reais. Mas Deus faz.
E sábado eu estava colocando o Caleb para andar no condomínio. E ele passeando de bicicleta. E aí ele falou comigo: tá lembrado que ele iria andar aqui de bicicleta? Você sabe o que é a mesa da comunhão, meu irmão? Isso você não compra na Shopee, na Amazon. O Instagram não te dá isso. Não tem rios no mundo que fale com você como ele fala na mesa. Na mesa da comunhão. É porque é na mesa da comunhão que você vai ouvir os segredos que ele tem grandioso para a sua vida. É na mesa da comunhão que ele vai revelar os grandes pensamentos, os grandes projetos que ele tem para você. E aí você precisa estar na mesa da comunhão, para que você pense e viva as coisas grandes que ele tem preparado para você. Você está preparado para viver isso? Não. Mas se você for para a mesa da comunhão, você vai começar a entender o movimento da sua vida. Tem uma música que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Está na boca do povo. É uma música popular brasileira. Mas o crente, ele não vive o acaso. Ele vive o plano de Deus para a sua vida. O servo de Deus vive o plano de Deus para a sua vida. Porque Deus, ele vai cumprir os planos dele na tua vida. Você pode querer trilhar outros caminhos. Aí você não vai viver o plano de Deus. Aí não vai ser culpa de Deus. Vai ser as tuas escolhas erradas. Porque você não ia para a mesa da comunhão. Às vezes a gente escolhe errado porque a gente não está conversando com ele. A gente decide errado e a gente faz errado porque a gente não está indo para a mesa da comunhão. A gente não está parando. Mas a minha vida é rápida. Mas ele está te chamando para a mesa da comunhão. Mas a minha vida é uma correria. Mas eu pergunto a você para comer, não para? Mas eu como nas pressas. Mas com ele não é assim. Com ele você tem que ter um tempo de comunhão. Está começando o ano de atividades na igreja. Vai começar agora fevereiro, as atividades, os cultos. Não faça as coisas sem estar na mesa da comunhão. Não pastoreie, não cuide, não lidere, não abra uma célula, não cuide de ninguém, não cuide sem estar ouvindo o que ele tem para aquilo. Sem estar sentindo o que ele tem para aquilo. Não faça mão. Sabe aquele servo que tocou na arca e morreu? Foi ajudar, a arca caiu, a arca tropeçaram, a arca, ele foi, tocou, morreu. Porque ele não estava preparado. Se prepare. Saia do ativismo. Saia da correria da sua vida louca e procure entender o que Deus tem para você. Eu quero concluir dizendo assim: os nossos bens vão ficar aqui na terra. O que, pastor? Os nossos bens vão ficar aqui. A nossa matéria vai ficar aqui. Nós não levamos esposa, esposo, nem filhos e nem bens. Mas uma coisa nós levamos: a nosso espírito. E se nós entendemos que a maior prioridade da nossa vida é estar em comunhão com Ele, é entender a voz dEle, é ser um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus, um jovem guiado pelo Espírito Santo de Deus, uma jovem guiada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor vai estar direcionando os seus passos. Amém? E você vai estar na mesa da comunhão. Você vai ouvir a voz dele. E você vai vir para a igreja. E quando o pastor pregar, você vai dizer: sim, estou ouvindo de novo a tua voz. Porque isso aí eu já ouvi em casa. Amém?
pastor está pregando hoje. Rapaz, o que o pastor está pregando hoje foi o que ele falou comigo essa semana. Então é para que vir para a igreja? Para confirmar. Amém, queridos? Para confirmar. Porque se você está com ele, você vai ter que ter comunhão com o corpo dele. Amém? E o corpo dele é a igreja. O corpo dele somos nós. E nós temos que estar com a cabeça, mas ligado no corpo. Por isso que é importante vir para a igreja. Amém? Porque Cristo é o cabeça, o corpo dele é a igreja. O corpo dele somos nós. E se você está em comunhão com ele, você tem que estar em comunhão com o corpo. Logo, não existe igreja em casa. Existe igreja coletiva, existe o corpo de Cristo, espalhado em toda a face da terra. Todos os povos, línguas e nações. Tem gente que crê nele. Então é um tempo de você acreditar. É o tempo de você confiar que Deus, ele pensa grande em relação a você. Amém? Deus pensa grande em relação a você. Então eu quero concluir dizendo que você vai ser restituído. Há um plano de Deus para te restituir, para te honrar e para te colocar na mesa da comunhão novamente. Essa palavra é para quem está distante da mesa da comunhão. Tem direitos, mas nem cobra, porque não se sente digno, como Mefibosete. Mas o Senhor está dizendo: eu vou restituir você, porque você é meu filho. Você é da linhagem real. Você é da linhagem real. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é filho da promessa. Você é filha da promessa. E é tempo de restituição. É tempo de honra. Mas para que você respeite e valorize a honra, você passou pela desonra. Porque só valoriza a honra quem já passou pela desonra. Só valoriza a cura quem já esteve doente. Só valoriza o ter quem já nunca teve. Sabe, queridos? Quem sabe o caminho da dor e hoje não está no caminho da dor, saberá o valor que é estar sem a dor. Estar curado, sarado. E é nesse tempo que Deus vai começar a usar você para outras pessoas. Para que você seja um instrumento dele. E essa igreja, essa casa esteja lotada de pessoas. E a sua célula, na sua casa esteja lotada de pessoas. E você seja um canal de Deus. Seja um agente de milagres. Cooperando com o Senhor na obra do Senhor. Eu convido você a ficar de pé nesse instante. Ministério Louvor pode introduzir o som, aumentar o som.